Olá, Fernanda. Seja bem-vinda. Olá. Em alguns minutos a gente vai iniciar essa live com a nossa querida Alexandra Mendes. Oi, Gilivan. Alexandra chegando. Vamos aguardar que ela pediu acesso. Ah, Gilivan. Aguardando nossa querida Alexandra entrar. Oiê! Oi, Ô, Mônica, Sérgio! tudo bem? Tudo bom? Eu tô falando privilégio porque tem essa árvore aí atrás. Eu tô Pois vendo que é, tá batendo ventinho. um Boa sol, né? tarde, boa tarde, Ale. Boa Seja tarde. bem-vinda. Obrigada pelo convite. Ah, obrigada por ter aceito. Então, gente, mais uma live aqui da Conexão Natureza. Eu sou a Mônica Oliveira. Nesse tempo, né, de quarentena, a gente tem realizado algumas lives, convidado pesquisadores, especialistas, pessoas que têm, né, uma relação bem íntima com a natureza, com a sua própria natureza e com a natureza do nosso entorno. A Conexão Natureza, né, que é essa plataforma, a gente tem oferecido as lives, tem oferecido também algumas aulas abertas lá pela plataforma Zoom. A gente está com dois cursos na Conexão Natureza, né? Criança Natureza, Inspirações para a Escola Brasileira, com a Rita Jaqueline Moraes. A gente já está caminhando para a nossa segunda turma. As inscrições para essa primeira turma já se encerrou. E a gente está bem feliz, né, com a turma que foi formada, mesmo diante de todos esses desafios, a gente conseguiu fechar uma turma atendendo a cada um, né, para que aqueles que tivessem interessado pudessem participar. A gente tem também um curso com a Cristiana Prof. e o Fernando Greno sobre desenvolvimento biopsicossocial, né, vivência da infância na natureza. Esse curso ele é todo gravado, são 8 aulas, são 60 horas de curso que você tem 2 meses para estar acessando a plataforma, né, com material exclusivo, videoaulas. Tá bem legal a nossa plataforma de cursos. Então, hoje a gente está aqui com a Lê, né? A Lê é uma amiga de longa data, a gente está tendo, né, o mesmo processo de transição, né? A gente trabalhou em grandes empresas, grandes corporações e hoje a gente tem navegado por outros caminhos, né? Que nos reconectam com a gente, com a nossa essência, com o que a gente acredita, né, Ale? Então, apresentar um Exatamente. pouquinho a Lei, ela vai poder falar mais para vocês. Hoje a gente vai ter dicas de culinárias, de como cuidar um pouco da terra, mesmo para quem mora em apartamento. Então, a Alessandra, ela é cientista social, é mestre em Uhum. psicossociologia de comunidades e ecologia social. Tem uma experiência de mais de 20 anos na área socioambiental, né, da qual eu também sou oriunda, né? Também naveguei nessa área, foi nessa área que a gente se conheceu há mais de 20 anos, a gente vem navegando. Atualmente ela se dedica a ter uma vida mais livre e autônoma em conexão com a natureza, né? E ela criou com o marido dela o Minhoca da Terra. Gente, o Minhoca da Terra é tudo de bom. Ela vai contar também um pouquinho, falar pra gente sobre o Minhoca da Terra, que é uma iniciativa que ela criou com o esposo,
que acaba conectando os produtores locais, né? E ajuda a gente a ter um consumo mais consciente dos nossos produtos, das nossas frutas, dos nossos legumes, das nossas verduras, inclusive até verduras e legumes que a gente, muitos de nós nunca tínhamos ouvido falar, né? Eu, por exemplo, como cliente, né, do Minhoca da Terra, acabei usando produtos que eu nem tinha ideia que existiam e como eram tão gostosos. Então, conta aí, Ale, fala pra gente. Bom, então, boa tarde para todo mundo, Mônica. Primeiro, eu queria falar que eu sou muito grata a você, né? Na minha vida profissional, você foi um anjo na minha vida, você sabe disso, né? Me ajudou em alguns caminhos, eu fico muito emocionada porque realmente você foi um anjo para mim. A gente se esbarrou em algumas empresas e a gente se identificou muito, né? E, como você disse aí no início, o nosso caminho acaba se identificando até hoje. Então, primeiro, muito obrigada por ser essa pessoa que você é, tão importante na minha vida, tá? E agora eu vou falar um pouquinho do Minhoca da Terra. Esse projeto surgiu quando a gente começou a sentir e enxergar coisas que a gente só enxerga quando consegue desacelerar. Então, quando eu resolvi sair da empresa que eu trabalhava, eu era relacionamento com comunidade, eu comecei a ver a vida de uma outra forma, eu comecei a enxergar de outra forma. E aí, onde eu moro, aqui na região dos Lagos, a gente não tem acesso à alimentação saudável, né? A gente tem que ir no hortifruti e a alimentação ela vem de outros municípios. E eu comecei a procurar os produtores aqui na região, e existem muitos. E todos trabalham sem agrotóxico, mas são invisíveis, como toda a população tradicional é. Então, tem os caiçaros que trabalham com pescado, são os pescadores artesanais, tem os quilombolas e tem os próprios produtores rurais, né, que são agricultores familiares. E a gente começou a fazer um mapeamento desses grupos. Só para. Porque tem gente aqui de várias regiões, inclusive a Marta, que está aqui com a gente, ela é de Portugal. Sempre que ela pode, ela está aqui nas lives. Aí a Lê, ela está falando de uma região aqui no estado do Rio de Janeiro, né, que se chama região dos Lagos, né? E municípios como Cabo Frio, Araruama, Arraial do Cabo, Búzios, só Paraíso, gente, só Paraíso. Pois é, e dentro desse paraíso, o que acontece é que os turistas, quando vêm, eles não enxergam essas pessoas que moram aqui, que são os nativos, né? Porque não lhes é apresentado essa cultura. Eles saem para um passeio de barco e ponto final. Mas, na verdade, quem constrói a cidade são essas pessoas. Então, nós fizemos um mapeamento desses grupos que trabalham com agroecologia e criamos o Minhoca da Terra para conectar essas pessoas aos consumidores das cidades, né? Porque hoje, um dos maiores problemas da nossa saúde é o agrotóxico, né? Como todo mundo sabe. Então, aqueles que trabalham com agrotóxico, a gente vem trabalhando no sentido de trazer informações para que eles não utilizem mais. É bem complicado, a certificação orgânica é muito complicada nesse sentido também, né? Requer financiamentos, eles não têm acesso a financiamento, uma série de questões que a gente vai trabalhar ainda. E a gente também precisa de braço, porque somos só eu e Márcio, que é meu marido, para fazer isso, né? Então, resumindo, começamos com Minhoca da Terra entregando as sacolas de produtos orgânicos, né? Conectando esses produtores aos consumidores. E aí foi crescendo de uma forma e também foi se transformando, porque muita gente ainda não sabe, não conhece a importância disso. Então, por exemplo, eu mando para você uma taioba, aí você fala, o que eu vou fazer com isso? Eu nunca vi uma taioba na minha vida, né? Ou então, um peixinho, o que eu vou fazer com o peixinho? Né? O que eu vou fazer com Ora Pronobis? Né? Então, essas plantas que são plantas alimentícias não convencionais,
são plantas muito mais nutritivas do que as tradicionais, por exemplo. A gente tem uma aqui que chama Major Gomes, eu vou falar depois, uma receita. Ela tem 10 vezes mais ferro do que o espinafre. E a gente não conhece. Né? E a gente não... Por que não conhece? Porque não tem nas prateleiras. Então, esse foi um outro tipo de trabalho nosso, de popularizar esses produtos, né? São plantas, como é que é chamado mesmo? Plantas Alimentícias não convencionais. Tá? São as punk. Por quê? punk. A gente não acha nas prateleiras, mas a gente pode achar na nossa calçada. Eu aqui, por exemplo, tenho a flor do guarujá na calçada inteira. Então a gente cata as flores, higieniza e come na salada. Então, outro dia veio o moço da limpeza cortar. Eu falei, pelo amor de Deus, moço, isso aí é proteína, você não corta, não. E aí fui explicar, né? Aí ele falou, você é maluca? Eu falei, não, isso é uma punk. O Gilivan, ele está perguntando aqui se trabalha-se com controle biológico para substituir os agrotóxicos. Uhum. Sim, muitos sim, outros estão começando, eles usam muito óleo de nim por aqui. Eu agora, por exemplo, estou fazendo um trabalho com as joaninhas aqui na horta, que é um controle biológico nosso, né? Então, continuando, a gente se apaixonou tanto por isso que resolvemos fazer a nossa própria horta. Então, hoje a gente tem uma horta horizontal, a gente tem uma aquaponia, que é um sistema de segurança alimentar, e nessa pandemia ele é fundamental. E é uma coisa que eu quero falar depois com você para o Conexão Natureza, a importância de ter um sistema desse em meio à pandemia, porque você tem segurança alimentar, você tem peixe e você tem verdura à vontade. E é um sistema barato. Dá para fazer com que populações... Caiu aí? Vai. Pronto. Então a gente se apaixonou e meu marido criou esse sistema de aquaponia. Agora ele vai oferecer também para as escolas e para alguns institutos. Você pode criar peixe e criar verdura sem agrotóxico nenhum. Hoje, por exemplo, aqui em casa a gente come alface, rúcula, temperos, tudo nosso, criado em água. Por quê? Cabo Frio tem um clima que é um clima semiárido. Então é difícil você plantar também. Né? Então esse é mais um problema para os agricultores. Como trabalhar num lugar semiárido, sem água, sem agrotóxico, né? Então, isso tudo a gente vai conversando e tentando capacitá-los. Marina, entrou, que legal! A Josimara está falando aqui, é ótimo fazer um hotel de insetos próximo à horta, próximo Aham, da horta. legal, legal. Depois me fala como é que é. E ela também está dizendo que é ótimo fazer parceria nas escolas com permacultores e biólogos. O Gilivan até está perguntando, tem programas educacionais para crianças e estudantes? Olha, a gente começou a fazer... Eu fiz só em uma escola até agora, e eu ensinei como é que se faz a compostagem com minhocas, e foi fantástico, mas por enquanto só uma escola. Tá? A região aqui ainda está muito pouco evoluída nesse sentido, infelizmente. A gente está, tentando fazer essa parceria, né? Tem que passar pela prefeitura. Então, compostagem é um outro tema também que a gente trabalha, porque a gente acredita que tem a produção, mas não tem o adubo. Então, a gente tem aqui um minhocário. A gente tem um super minhocário, cria minhocas, e com isso produz adubo. A minhoca dá para o peixe, o resíduo orgânico vai para as minhocas, então é um ciclo infinito aqui em casa, né? E a ideia é a gente realmente multiplicar isso para várias pessoas aqui na região. Mas, como eu disse, a gente precisa de mãos, sabe, Mônica? É difícil. Na verdade, a gente está defendendo as nossas convicções, como você falou no início, né? 20 anos na área socioambiental, mas a gente precisa romper alguns paradigmas.
e a gente está rompendo, mas não é fácil. Quem está fazendo essa transição sabe como é que é, né? A gente ter a responsabilidade de criar nosso próprio destino, com pouco recurso, né? Então, tornar essas pessoas invisíveis, visível para a sociedade, né? Saber que Cabo Frio não é só praia, né? Búzios não é só Rua das Pedras, Búzios tem uma colônia de pesca maravilhosa. Então, são Tem esses... comunidades quilombolas também lá, né? Tem. Com Indústria marisqueiras. Exatamente. Tem criação de marisco, tem um potencial enorme, né? Mas não tem vontade política. Mas, enfim, a gente está em busca da nossa vocação, né? Eu acho que a nossa vocação é tentar melhorar a vida da Terra, né? Do planeta. Eu vou continuar nesse caminho. E que caminho, né, querida? E me diz uma coisa, nesse momento assim de quarentena que a gente está vivendo, que de certo vocês aí também, já ia falar no Norte Fluminense, mas não chega tanto ao Norte Fluminense, é perto, né? Aí na região dos lagos, como é que vocês estão lidando com minhoca da terra sem poder tá fazendo... Como é que está sendo feito, né? Conta aí. Pois é. É o problema, né? A gente não pode sair e então a gente não está no momento trabalhando com essas sacolas orgânicas. E aí toda essa questão de logística, que é uma questão muito difícil para esses produtores, ela está parada. Porque são lugares distantes, né? A gente precisa ir de carro e não podemos no momento. Então eu resolvi criar um grupo de dicas durante essa quarentena, onde eu faço algumas publicações diárias de receitas com punks, de receitas de produtos caseiros, receitas de desacelerar a mente, né, que a gente precisa muito. E, na verdade, por que a gente é tão ocupado, né? Por que a gente se torna tão ocupado? Então, isso tudo eu tenho tratado nesse canal para a gente pensar e repensar a nossa vida, né? Eu acredito que essa pandemia é uma péssima oportunidade para nos ensinar muita coisa. Uhum. E me diz, como é o nome do canal mesmo? Eu tenho acompanhado vocês. Fala aí pra gente. O canal é Dicas Saudáveis e Sustentáveis durante a Quarentena. Está no Facebook. Né? Eu já estou com 400 amigos lá. Então, achei genial. Já estão me cobrando a receita. Então, tem receitas de sucesso, né? Inclusive aqui em Cabo Frio já está conhecido. Por exemplo, o molho pesto, que todo mundo sabe que é com manjericão. Peraí, ainda não entra ainda na culinária. Não? Rapidinho, a Josimara quer saber sobre o canal. Se todo mundo pode, se ela pode participar, qualquer pessoa pode participar, não pode, Ale? Qualquer pessoa. Que na verdade é um canal de troca. Na verdade, eu criei esse canal justamente para a gente tentar ocupar a nossa mente, desacelerar, tentar repensar, reorganizar a nossa vida durante a quarentena. E eu falo do consumo consciente, do minimalismo, que eu acho que é um conceito que a gente também precisa rediscutir, super importante, né? Hoje, por exemplo, eu fiz uma postagem que deu bafafá, porque eu disse que agora a moda é cabelo curto e unha curta. Por causa de vírus e por causa da grana. E aí foi um bafafá danado. Queriam me expulsar, que eu era antifeminista, sei lá mais o quê. Falei, gente, então a gente tem que estar preparado para tudo, mas realmente mudar esses padrões culturais, né? A gente vai mudando mesmo, conforme o cenário, né? E esse canal é para isso, para a gente trocar. E aí, o que tu tem dado de dica lá pelo canal que tu pode dar aqui pra gente? Olha, vou dar uma dica
Eu tenho 3 receitas famosíssimas. Estou quase uma Bela Gil. Uma é o pesto de punk. Então, o molho pesto, que normalmente se faz com manjericão, eu coloco 4, 5 tipos de punk. É facílimo. Você bota o azeite, o parmesão, o alho, nozes ou o que você quiser, castanha e as punks. Eu aqui coloco Pronobis, Major Gomes, capuchinha e manjericão. Isso é um sucesso. Inclusive, a gente vende ele no Minhoca da Terra. Uma outra dica é o bacon vegano. Bacon vegano, meu pai. Bacon vegano. O pessoal também cai em cima. Por que você chama de bacon? Né? O vegano não gosta nem do nome bacon. Mas o bacon vegano é feito com beterraba. Né? Isso eu inventei. Você rala a beterraba e você bota um fio de azeite na frigideira com flor de sal ou sal comum e faz e frita a beterraba. Ela vira bacon. Inclusive a cor é igualzinha. Então foi um sucesso também. E o outro é o parmesão vegano. Que é incrível. Você coloca 5 tipos de coisa, nozes, amendoim, você vai escolhendo castanha de caju, castanha da Amazônia. E aí você mistura também com esses grãos que você quer, um pouquinho de sal. Quem quiser a receita eu vou dar direitinho depois. Alho, cebola, fica igual um parmesão. Esses são para os veganos. Então, E as pessoas têm... Pode falar. Não, eu ia perguntar sobre se as pessoas têm compartilhado contigo depois que se fizeram as receitas que você sugeriu. Muito, muito. E o pessoal que está fazendo, que eu fiquei muito impressionada com as crianças, porque eu ensinei o seguinte: quem está em apartamento e não pode sair para comprar terra ou outros equipamentos, você pega um pedaço de algodão, coloca as sementes no algodão, bota um pouquinho de água e começa a nascer ali. Então já tenho vários retornos dos filhos das pessoas que fizeram, já estão nascendo. Tem gente que plantou feijão, manjericão, eu tenho muitas fotos, achei muito legal. Então eu ensino que com poucos recursos você consegue. E aí daqui a pouco, no final da quarentena, você tem uma seleta de temperos. O Flávio está dizendo que o Flávio, que está aqui com a gente, está dizendo que o Minhoca da Terra é tudo de bom, que eu acho que o pesto é sensacional. É mesmo, viu? É muito bom. Gente, é fácil e saudável. E a gente precisa outro ingrediente. Por exemplo, a flor de sal, que é aqui da nossa região. A flor de sal, ela só tem no Rio Grande do Norte e aqui na região dos lagos, no Brasil, né? Portugal tem, mas aqui. Então, só que é caríssimo. E aí a gente fez uma parceria com um produtor rural aqui da região e a gente popularizou esse produto, que é gourmet, é considerado gourmet. Né? Então, a flor de sal é um sal sem conservante, sem nenhum tipo de química. É maravilhoso. E a gente conseguiu um preço super bom. Então, conhecer esses produtos locais é de tamanha importância para a gente, né? Agora, só conhece quem vai atrás, né? Deve ser você, né, que já trabalhou muito com relacionamento com comunidades e tal. A cada comunidade dessa que você visita para que essa comunidade se torne um fornecedor, né, do Minhoca da Terra e que você faz essa relação, né, entre esse teu cliente e essa comunidade, tu deves criar um laço de amizade bem legal, não? Sim. Eu tenho um exemplo, eu não sei se ela entrou aqui, que a Hermínia, ela é venezuelana, né? E veio como refugiada e trabalha numa área em Araruama enorme, ela produz várias punks. Então, eu fiquei amiga, nosso vínculo é enorme, né? A gente vai até fazer uma vaquinha para trazer a filha dela aqui para o Brasil. Mas a gente conhece essas pessoas, né? Com esse trabalho maravilhoso. Tem até foto dela, não sei se ela está aí na live.
E é isso mesmo, como eu trabalhei antes em comunidade, fica mais fácil de chegar, né? Porque você chegar, primeiro você tem que saber onde eles se encontram, né? Que é o famoso bola de neve. Quem é que vende capuchinha, né? Quem é que vende taioba, enfim. Olha só, o pessoal do Aldeia Viva acabou de entrar, eu ia inclusive falar deles contigo. Eles ficam em Cabo Frio. É um coletivo maravilhoso que tem, que eu acho legal assim vocês criarem, né, se conectarem. Quem tá, eu não sei se é a Thaís Oliveira que está conversando aqui com a gente, né, pelo Instagram. Ela está perguntando, Araruama, Rio de Janeiro, sim. A Ale, ela está em Cabo Frio, aqui na região dos lagos, né? E o Minhoca da Terra funciona em Cabo Frio, mas ela tem uma relação com vários produtores locais na região dos lagos. Chega até o Norte Fluminense também? Não, vai só até Araruama. Norte Fluminense é um bom campo também, mas a logística fica muito complicada. É, né? Mas é um ótimo, lá também tem muitos quilombolas, muita produção familiar, é incrível também Norte Fluminense. Completamente invisíveis também, né, Mônica? Sim. Como essas pessoas são invisíveis, né? Eu fico pensando no nosso pescado, né? A maioria do pescado que a gente consome é artesanal, não é das grandes indústrias pesqueiras, né? E eles não são visíveis, né? E aqui na região tem Vamos muito. tornar esse povo visível aí, dar voz para eles, né? E eu acho que o Minhoca da Terra ele já vem fazendo esse papel, né? Quando você entrega seu produto. A Thaís aqui do Aldeia Viva, ela está dizendo que trabalha na Serra em Macaé. Eu acho que vocês vão ter bastante coisa para conversar e o legal é que vocês estão no mesmo município. Aham. E ela tem um trânsito bem. Tem vários contatos aí pela região. Eu acho que vai ser importante esse contato de vocês e no Aldeia Viva, que é esse coletivo, né, das famílias com as crianças. Você se aproximar vai ser bem legal. As crianças vão amar um Exatamente. minhocário. Elas amam mesmo, amam. A gente tem que bolar uns projetos, né? De horta comunitária. Então, a nossa ideia vai muito além, né? Da gente colocar nas escolas esse projeto de horta e mais aquaponia, para que as crianças levem para a família essa questão da segurança alimentar, né? Então, realmente, a gente precisa de parcerias para isso. Vamos nos falar. Tem gente que entrou agora, né, Mônica? Tem gente que está entrando. O Flávio está dizendo: temos que dar valor e incentivo aos pequenos produtores. Com certeza, Flávio. Então, assim, um dos recados é: quando a vida te decepcionar, descanse ou mude, né? Então a gente buscou essa mudança. Eu digo a gente porque é família aqui, né? Você ter essa possibilidade de ser livre, né, dos seus pensamentos é muito bom. É muito gratificante. Olha só, eu estou lembrando agora, tu falou de pescado, né? E eu lembrei daquela planta, é peixinho que chama? Peixinho. Então, Peixinho. gente, tem uma planta que a Lê me mandou uma vez que eu comprei o Minhoca da Terra, né? Tenho até uma foto aqui no Instagram que eu publiquei no post aí no feed, como é que vem a cestinha do Minhoca da Terra, que é uma bolsa reciclável que a gente recebe e vem os produtos. Aí chegou várias coisas que eu não tinha ideia do que era para fazer. E aí ela falou, Mônica, frita esse aí, que aí Empana. vai ver como tem o gosto de peixe. Gente,
É muito parecido. Eu fiquei É verdade. impressionada. O nome é Olha, eu nunca peixinho ou pensei. lambari, né? Gente. Ô, Mônica, então a importância da gente, nosso sonho aqui é ter a produção de punks, né? Mesmo em uma escala que seja razoável. Então, por exemplo, peixinho, você disse, tem gosto de peixe. Aí tem ora pronobis, que pode substituir a carne. Ela tem 25% de proteína, né? A gente tem produção aqui em casa de ora pronobis, né? Tem o Major Gomes ou Maria Gorda, ela substitui o espinafre, o feijão. Então, são plantas incríveis do ponto de vista nutricional, né? Trabalhar com as nutricionistas, né? De uma certa forma. Outra coisa que eu sempre digo, né? Pela Minhoca da Terra é, como é que isso eu botei no canal. Se você não tiver grana para uma nutricionista, faz uma compostagem, porque você vai ter um indicador de que vai estar comendo bem ou mal. Ou seja, se tiver muito resíduo orgânico, está comendo bem, né? Casca de cenoura, abobrinha, espinafre. Tá pouco resíduo orgânico? Epa, tem alguma coisa errada. Então, não precisa nem de nutricionista. Você tem uma compostagem que te dá um indicador da sua alimentação. Então, são coisas simples do dia a dia que você tem que fazer, né? Tô Ó, a falando muito. Josimara está falando aqui. Espiral de ervas também é maravilhosa e ocupa um espaço pequeno. Muito bom. E é fácil mesmo cultivar isso dentro de casa, não dá? Porque tem gente que fica, ah, isso não dá para cultivar, isso vai dar muito trabalho. Olha, dá trabalho. Eu digo agora que nós somos fazendeiros urbanos, né? É a nova profissão. Dá trabalho, depende do solo, depende da água. Como eu falei, aqui é seco e não tem água, então dá muito trabalho. Mas em casa, quem tem terra adubada, não dá trabalho, né? Apartamento também não. Você escolhe as plantas que melhor se adaptam à situação de luz. É muito fácil. Você pode ter tipo 20 tipos de tempero em casa. Se você mora numa casa, você tem uma mini horta que você faz, a gente aqui chama agroecologia, né? Você tem espécies que elas se interagem entre si, né? Então, É, todo formato mundo de junto ali. mosaico, né? É, é fantástico. E, por exemplo, o peixe daqui, ele come ora pronobis. O cachorro come ora pronobis. A gente também, entendeu? Então, é maravilhoso, porque é proteína, né? Resíduo em cultivo na janela. O pessoal cultiva na janela. É maravilhoso. Agora, em larga escala já é diferente, né, Mônica? Porque aí você precisa ter grandes terrenos, grandes espaços, né? Eu vejo muito terreno aqui abandonado, é uma pena, né? Também tentar fazer parceria para tomar conta desses terrenos, que até uma ideia sua de praças seria a mesma ideia para terrenos, né? Então, Mas é isso aí, a comunidade tem que se unir e é, batalhar para conseguir essas parcerias e conversar com esses proprietários. Eu já ouço falar muito disso, né? Ah, o terreno tá abandonado, né? é, E da comunidade, aqueles moradores daquela localidade, daquele bairro, se unir para tentar conseguir aquele terreno, seja para que as crianças possam brincar, né? Para que ele possa ser adaptado, um espaço legal para as crianças, né? Ou para hortas mesmo, né? e todo mundo tem que botar a mão na massa, né? Todo mundo. Não adianta, o coletivo. Senão não dá certo. Outro dia eu tenho um pé de araçá aqui, eu juntei vários saquinhos de araçá e coloquei no portão. Ninguém pegou. Falei, pô, eles vão adorar, né? Mas ninguém pegou. Então, muita gente não conhece, ou então, por exemplo, também outro dia eu peguei Ora Pronobis e fui nos vizinhos. Eu falei, olha, gente, quem precisar, isso aqui é proteína pura. Bate lá em casa que a gente dá, né?
Então, são plantas desconhecidas também, né? Então, é preciso levar conhecimento, né? Oi, Camila. Essas plantas realmente precisa ser divulgada, né, Ale? Precisa. Como você estava falando, assim, divulgar para os profissionais da área de saúde, para os profissionais da área de educação, até procurar mesmo a prefeitura, as secretarias, né? Você que está num município menor, fazer esse trabalho também de divulgação nas escolas, para os pais, né? De repente fazer ali, né, junto com aquela comunidade escolar, um momento de culinária com essas plantas, Uhum, né? uhum. E aí vai mudar o olhar, com certeza, né? O que antes era tido como mato não vai mais ser, né? Vai ser valorizado. Isso está nos nossos planos, né? Essa pandemia aí deu uma parada, né? Mas, Infelizmente, mas dá tempo também para a gente renovar uhum. as ações, né? E as ideias, e também Mas eu acho tentar que as parcerias. esse teu canal que você criou, principalmente para esse momento, eu acho que vai dar um impulso, não? Vai. Eu tô muito satisfeita, sabe? Eu tenho um retorno muito bom. Porque você vê, tem gente que nunca ouviu falar por exemplo, outro dia É. eu fiz, não sei se você viu, desodorante caseiro. Não. Então, são coisas simples. Aí eu falo do gás, né? É muito financeiro também, né? A questão do minimalismo. Aí eu ensinei, pega o leite de magnésia, bota uma colher de bicarbonato de sódio, se quiser uma essência, um óleo essencial e pronto, já funciona. Você não precisa gastar R$ 15 num desodorante, por exemplo. Né? Amanhã eu vou ensinar o sabonete. Eu gostaria de fazer tudo em casa, mas não dá, né? Não tem tempo, mas a gente vai se dividindo aqui. Alguém Hum. perguntou se aqui tem Instituto de Permacultura. Não tem. Não tem, infelizmente. E A Butuí o não tem. Flávio está dizendo aqui, todos os colégios teriam que ser obrigados a ter uma horta e incentivar o cultivo em casa. Concordo. E Ainda mais. além do canal, seria legal Hum, você também criar algum e-book, alguma coisa assim, né, para as pessoas que quiserem, né, fazer a sua compostagem em casa, já tem um monte de ou gente. tentar É, criar o seu minhocário. pois é. A gente, inclusive, Minhoca da Terra estava vendendo composteira, sabe? E já vinha com minhoca, com adubo próprio, mas agora a gente parou também por causa da pandemia. Mas todo mundo me cobra para fazer um manual. Eu estou começando a escrever um manual, mas eu vou precisar de parceria, um manual pós-pandemia, né? Que assim, como é que assim, 50% acha que nada vai mudar, mas 50% acredita que vai mudar. E eu estou nesse 50% que acredita que vai mudar. As pessoas precisam mudar, né? Imediatamente. Imediatamente. Então, como a gente vai se comportar depois da pandemia? Vamos continuar igual? Será que a gente vai continuar igual? O que vai acontecer? Né? Quais são as novas possibilidades de novas pandemias, tendo em vista o desmatamento da Amazônia, por exemplo, né? Novos vírus aparecendo. Então, o meu manual que eu estou começando a escrever é comportamento, né? Desde detergente, de consumo, alimentação, empatia, que é o principal de tudo, né? E aí defender essas convicções que são urgentes, né, para o planeta. Não tem É como uma mais mudança, ficar de ficar. é uma mudança de comportamento muito grande, né? Que está levando a gente a refletir, né?
E eu faço parte dos 50% que acredita que vai mudar sim, já mudou, sabe? E nem precisa ir muito longe, né, para quem está no Sudeste ou no Sul, né? No caso de se pensar na Amazônia, que é, por sinal, a região onde eu nasci e me criei, né? No nosso entorno mesmo, sabe? Sim, Então, ser nos pequenos detalhes. exato. Aqui, por exemplo, a gente tem a restinga, que é a restinga maravilhosa, tem o cactus endêmico, e ela está sendo destruída, né? A live não é nem para falar sobre isso, mas a gente tem plantas na restinga que são só daqui, né? Que curam. Então, repensar mesmo essa forma de interagir com a natureza. O pessoal que está aí na live sabe o quanto é gratificante trabalhar com a natureza, né? O quanto a gente. E, e assim, quanto menos a gente consome, mais a gente fica livre, né? Já repararam? Quanto mais a gente consome, mais a gente fica livre. Quanto menos a gente consome, mais livre a gente se torna, né? E, e a natureza está sentindo. Você vê essa pandemia, como é que acabou a poluição diminuiu, né? E os animais aparecendo, né? Vendo enfim, esse novo olhar que a gente precisa ter, esse desacelerar que a gente precisa desacelerar não significa estagnar, né? Claro. Eu acredito que muita gente aqui tem a mesma experiência que nós, né, de transição, de carreira e de convicções, sabe como é importante. Josimara. Alguém falou a Restinga, Cemitério Sambaqui, exatamente. Aqui tem sítios arqueológicos, a gente tem que fazer uma live para a gente falar disso, né? Dos sítios arqueológicos que estão aqui, dos sambaquis, dos cemitérios dos quilombolas, enfim. Eu queria contagiar, não é nem contaminar cada um de vocês, né? Para que repense durante essa quarentena, que a gente pelo menos está tendo tempo. A gente não tem desculpa que não tem tempo, né? Mesmo home office, a gente tem que ter tempo para repensar mesmo e botar a mão na massa, botar a mão na terra. Eu tô com as minhas unhas todo dia pretas de terra, mas eu tenho orgulho disso, sabe? Hoje, por exemplo, já plantei mais de 10 tipos de semente. Então, gente, E, vamos e botar a é, mão na terra. eu vi que tu estavas dando dicas no teu canal também sobre o plantio dessas sementes em casa. Uhum. Eu faço sementes em algodão, eu dou exemplo de semente em areia molhada, de semente em terra, vários substratos que são capazes de gerar ali uma mudinha, né? Então, eu mostro um antes e depois sempre para a pessoa saber que é verdade. A gente pega o maracujá, faz o suco com a polpa. Ali os carocinhos você já planta no próprio maracujá, joga a terra com o carocinho, já deixa o maracujá ali. Quando começar a nascer, você enterra o maracujá na terra. Então são essas dicas que são simples, mas adiantam. É assim prático. Eu faço assim. Olha, manjericão, que a gente tem aqui, basílico, que é maravilhoso, começou a dar a florzinha, quando ela seca, vem a semente. A gente tira as sementes, eu já boto na terrinha molhada, já nasce mudinha, já boto no vaso e assim vai o ciclo. E a gente não precisa comprar nunca mais. E essas dicas eu vou dar no canal. Olha só, gente, tem que aproveitar esse canal. Fala de novo o canal, É, Ale. dicas saudáveis e sustentáveis durante a quarentena. E eu espero que fique até pós-quarentena, né? E vai vir um manualzinho por aí também, né? Vai vir um manualzinho por aí. Um manual
de como mudar, né, depois disso. Como se Dá adaptar, né, uma, numa uma nova vida. outra, dá aí uma receitinha, porque teve gente que entrou depois e acabou perdendo. Uma Olha, tem gente que receita? tá elogiando o desodorante. Vai tentar fazer. A O desodorante, Juliana. gente, o desodorante é ótimo, ele não mancha, é ótimo. Ah, uma dica legal é o limão, o pessoal adorou. O limão, ele serve para tudo, né? Então você toma o limão de manhã com água, no almoço você pode fazer uma limonada, você pode jogar, fez a limonada, sobrou o limão, joga na máquina para bater a roupa. Pega o limão, desengordura a pia e os pratos. Então o limão é mil e uma utilidades. É incrível. Nunca desperdice o limão. Cortou o O limão limão, com limonada? o limão nunca mais vai ser o mesmo agora na casa de quem está assistindo Não, essa live. não. Então, Ó, ah, o Flávio está falando, Alexandra, você tem alguma página pessoal sua com essas ideias? Acho que é o canal mesmo, tem né, um canal no Ale? Facebook. Esse Dicas Saudáveis e Sustentáveis Uhum. durante a Ó, quarentena. o cheiro da infância está aqui. Que possamos mudar para melhor. Oxalá, vamos mudar. Já estamos mudando e dentro de casa. Olha, Ó, o a Oi. não pode falar. A Aldeia Viva está dizendo aqui, a gente estava começando a trabalhar na terra, eles querem, vão, acho que refazer a horta deles lá. Aham, Aqui a Josimara está dizendo, a mudança começa por nós, reciclagem, compostagem em casa. sim. E a Thaís da Aldeia Viva está dizendo, fizeram um shopping num local de laguna, de restinga, cemitério Sambaqui. Exatamente. E área de reprodução do camarão. Isso aí é um dano irreversível, esse shopping, né? Irreversível. Olha E só, o. vocês estão falando desse shopping, é aí na região de Cabo Frio, né? É, é aqui Ah. pertinho. Aí eu tô lembrando agora que esses dias teve uma defesa de uma amiga minha, uma defesa de mestrado, da Fernanda Moura Borges. Foi sobre o mangue de pedra da Rasa, né, Aham, em Armação de Búzios. É uma comunidade quilombola e que tem esse mangue de pedra que é assim um dos poucos no mundo. E ela falou que a comunidade, né, conseguiu até o momento não deixar que um empreendimento imobiliário, acho que era a construção de um condomínio, avançasse nessa região, né, que ia impactar demais essa área ali da rasa, né, do mangue de pedra. Eu achei mas, bem. mas sinto dizer que já conseguiu. Jura? Juro, já estão construindo. Não Um quero crer. absurdo. Um absurdo. E esse Lá na mangue de Praia da pedra só tem. Rasa? É, esse mangue de pedra só tem 3 no mundo. E um é ali, né? Porque ele tem água subterrânea, a coisa mais linda do mundo. Mas não Né? conseguiram. A gente foi nas audiências públicas, infelizmente, poder, né? A Fernanda ela veio aqui para conversar com a gente, falar um pouco sobre essa pesquisa dela, que foi bem legal, que é Ciência e Tradição Quilombola e a Escola, né, desvendando o mangue de pedra na rasa em Armação de Ah, que Búzios. bacana, quero ver. A gente vai fazer uma live com ela logo, logo. A Cheiro de Infância está dizendo aqui reaproveitamos tudo. Casca de ovos e banana viram fertilizante para as plantas. Óleo vira sabão em barra, chás viram repelentes e frutas
muito maduras se transformam em chimia. Aonde que ela mora? Diz aí, cheiro de infância. Qual é a região de onde você está falando? Onde vocês realizam tudo isso? Enquanto ela não me diz, qual é o canal de novo, Alexandra? Fala aí, vê se escreve aí para o pessoal. Dá para É no, digitar? já escreveu? É no Facebook. Dicas saudáveis e sustentáveis durante a quarentena. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu escrever aqui. E é uma troca, né? É para as pessoas também colocarem suas dicas. Porque se a gente não tiver esse tipo de atitude, Mônica, a gente vai ficar em depressão vendo essas notícias o tempo inteiro, né? A gente tem que fugir. Ah, ela está dizendo que ela está falando de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que legal! Poxa, parabéns! Então vai lá no grupo do Facebook e coloca suas dicas, viu? Legal. Esse curso que a gente está fazendo, que é Criança e Natureza, Inspirações para a Escola Brasileira, é com a Rita Jaqueline Moraes, que é uma especialista em educação infantil e professora na rede municipal de Novo Hamburgo. E Novo Hamburgo é um município assim, modelo, porque eles conseguiram tornar políticas públicas com que o pátio, né, com que as crianças pudessem vivenciar mais tempo do lado de fora das Uhum, escolas. uhum. Fantástico. A Ó, gente precisa o evoluir Flávio está muito aqui. perguntando aqui. O Flávio está perguntando o que posso fazer com a banana verde. Olha, A vai dando Ah, mais dica aí. olha, entra no canal, Flávio. Não, olha, essa da banana é demais, Mônica. A sua banana verde nunca mais vai ser a mesma. Pegou as bananas verdes, tem que cozinhar na panela de pressão. Cozinhou, bate com um pouquinho de água no liquidificador, ela vira biomassa de banana. Fica incrível, ela serve de base para um monte de coisas. Eu fiz um brigadeiro de biomassa de banana, ficou muito bom. Tem lá a receita, mas é muito. Isso aí é a coisa melhor do mundo. Meu pai. Você espera a banana ficar madura, não precisa, né? E pode congelar, enfim. Viu, Flávio? Então, gente, a gente já está chegando aqui ao final dessa live. Senão o Instagram vai nos fechar. Mas foi bem legal esse bate-papo. A Ale deu várias dicas aqui pra gente. E quem tiver interesse, dá um pulinho lá no canal dela, se inscreve. A Josmara já se inscreveu, diz que está agradecendo, né? E é isso, poxa, muito obrigada, Lê, por compartilhar com a gente, Eu que tá bom, agradeço. querida? E Mônica, então, alguém tem mais alguma pergunta? Parabéns, a live foi maravilhosa, o Flávio diz. Alguém tem mais algum comentário? Aproveitar esses minutinhos. Ó, tá dizendo para a gente voltar logo. Logo, logo a gente fala legal. mais aqui, tem novidades. Tem gente que vai correr para o Face para se inscrever. Tá Né? dando os Tomara. parabéns. Olha, Obrigada pelas gente, dicas. Eu adorei a do limão. o limão é demais. Agora eu vou Tem ficar outras comendo limão. É, a roupinha com cheiro de limão. Olha, É. todo dia que eu acordo, eu penso assim, eu tenho que ter atitude, eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa de bom para mudar o mundo. Nem que seja plantar uma semente, todo dia. Então eu peço que cada um não descanse, pelo contrário, tenta mudar. Esse é o meu recado. Acorda, a gente pega forças no infinito.
né, no meio desse cenário tão desastroso que está. Mas a gente tem que ter forças para mudar. E às vezes E o, a natureza nos ensina. e o poder de cura da terra, ele é muito forte, né? O poder de cura desse contato com a natureza e desse consumo consciente para que a gente possa ter um corpo, né, e ter uma vida mais saudável, né? Exatamente. É isso. Então, muito obrigada, gente. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Dicas saudáveis, pandemia longe. É isso, Flávio. A gente vai ficando por aqui com essa live especial com essa amiga tão querida, com a Lê, tá bom? E a gente se encontra logo, logo e acompanha a Lê lá no canal, tá? Vamos saber mais sobre essas plantas comestíveis. Isso. Como é o nome mesmo, Lê? Plantas Punk. Plantas alimentícias não convencionais. Ó, plantas alimentícias não convencionais. Quero saber. Ó, estão querendo saber sobre o Hotel dos Insetos. A Jo tem que publicar lá no teu canal, dando as dicas. Exatamente. Jo, olha, a Lê tá Kátia. querendo saber, tá bom, gente? Então é isso, a gente encerra. Uma boa tarde para vocês e fiquem em casa, tá? Se cuidem. Fiquem em casa, sou muito grata. Um beijo. Um beijo grande. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Beijo, obrigada, linda.